A crise política brasileira, que já tentando explicar aqui para você, ganhou um novo episódio, ou seja, foi falado agora há pouquinho, nós vamos falar a hipótese de novas eleições. Há diversas possibilidades que podem levar o país a esse cenário. Nós selecionamos duas que nós pesquisamos na BBC, né, para poder entender melhor a situação. Dá uma olhadinha aqui na nossa tela. Então vamos lá. Caminhos para. Primeiro, o Congresso aprovaria uma PEC convocando as novas eleições. Esse é uma delas. Um projeto de emenda constitucional. Segunda hipótese, né? Segunda hipótese, além da PEC. Um referendo revogatório seria aprovado pela população e a população então determinaria se haveria ou não ter novas eleições. O Dr. Carlos Gonçalves Júnior, que é advogado, constitucionalista, professor da PUC, está aqui conosco. Carlos, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Muito obrigado. Bom, dessas hipóteses que a gente selecionou duas, você acha que alguma delas, ou uma ou duas, são factíveis ou não? Factíveis sim, juridicamente possíveis, complicado. Complicado, né? Talvez é uma ruptura institucional muito forte. A Constituição traz um regramento, a eleição é um meio para a constituição dos governos, não é a finalidade do próprio governo, está em disputa contínua. Né? Então tem que se formar um governo por meio de eleições e esse governo tem que governar. Né? Não podemos ter uma exceção de ruptura constitucional, de promover que a qualquer tempo haja novas eleições. Isso é uma coisa que rompe com a estabilidade democrática. Não está estabelecido na Constituição brasileira. Não, a nossa Constituição estabelece que o mandato é de 4 anos, as eleições acontecem em 4 anos. Excepcionalmente, a única possibilidade que poderia haver novas eleições para a presidência da República, que não foi mencionada nas hipóteses trazidas, é na vacância do cargo da presidência. E a vacância do cargo da presidência só se dá quando as duas pessoas legitimamente eleitas para o exercício desse mandato sejam impedidas de exercê-lo. Então, poderia ser ou em caso de renúncia ou impedimento da presidente e do vice, ou pela via da Justiça Eleitoral considerar a chapa como irregular e retomar a diplomação dos dois, da chapa como um todo. Entendo. Agora, em caso do impeachment? O impeachment seria aplicado só ao presidente ou vale para o vice também, como disse o ministro Marco Aurélio Mello? Teoricamente valeria para o vice, mas teria que se comprovar que o vice efetivamente praticou atos atentatórios à integridade da República. O papel do vice na República Brasileira é um papel secundário, né? Não é ele o condutor do governo, teríamos que ter atos ligados diretamente à pessoa do vice e que ele estivesse implicado em decisões que atentassem contra... Ele não tem o poder que tem o presidente. Exatamente. Não é ele que assina, eu suponho. Ele até assina determinados atos, mas em substituição à presidência, em períodos de continuidade a uma política governamental que é feita pela presidente. Imagina se a presidente toma uma política governamental e, substituída pelo vice alguns dias, o vice toma rumos diferentes. Até mesmo por isso que são eleitos em chapa. Né? Então, me parece mais difícil a tese de atribuir ao vice-presidente atos de impedimento. Sei. Agora, então, no caso, um impeachment contra ele não seria no momento que ele passasse a exercer o poder? Por exemplo, suponha que a presidente Dilma ficou empichada, ele assumiu o poder. Aí sim seria possível pedir o impeachment dele também? Exatamente, teríamos que, desde que tenha ocorrido atos de crime de responsabilidade. Não pode ser, nós temos sempre que lembrar que o impeachment não pode ser visto como um recall, não é uma inconveniência política. Estou descontente com o exercício do mandato pelo presidente da República e, portanto, eu quero retomar esse mandato para convocar novas eleições. No modelo presidencialista brasileiro, isso não é possível. Uma vez eleito, o presidente deve terminar o mandato. E propostas de emenda à Constituição, alterando a integridade da democracia e o funcionamento regular do exercício do poder político, é algo que me parece bastante inseguro e que não é desejável para uma república e uma democracia estável. Bom, através de uma PEC, de um projeto de emenda constitucional, seria possível mudar o regime de presidencialista para parlamentarista? Sim, até foi previsto no ato das disposições constitucionais transitórias essa possibilidade, tendo sido previsto o plebiscito que se realizou
logo depois da promulgação, 93, e a seguir a Constituição previu uma Assembleia Constituinte Reformadora. Então, nós tínhamos a oportunidade de, 5 anos depois de experimentar a Constituição, com as respostas do plebiscito de 93, reformar a Constituição para adequá-las às decisões plebiscitárias. Naquele momento, entendeu-se por manter a opção constituinte original. Nada impede que, num futuro próximo, se promova a alteração do sistema de governo brasileiro. E eu acredito que sequer isso depende de uma aprovação plebiscitária, né? Isso não está condicionado na Constituição, que precisa ser submetido a um plebiscito. Como aconteceu no passado, que houve um plebiscito, é isso? No passado houve um plebiscito porque o ato das disposições transitórias previu a realização desse plebiscito. Entendo. Então, mas isso não significa que no futuro demande esse plebiscito para que se promova a alteração. Poderia ter uma consulta popular posterior, um referendo? Poderia, como também poderia ter o plebiscito, mas também, a decisão pelo plebiscito e o referendo, no modelo brasileiro, é de discricionariedade daqueles que estão eleitos no exercício do mandato. Entendo. Agora, dentro desse quadro, você viu agora há pouquinho, Humberto Costa voltou a falar no golpe, né? Que a democracia está correndo um risco, etc, etc, e o golpe está sendo gestado. Eu digo, olhando pelo lado direito, há golpe? Eu vejo, Heródoto, qualquer alteração das regras do jogo para aqueles que estão no exercício do mandato é uma ruptura institucional. Como foi no caso do Collor? Não, no caso do Collor, você diz de alteração do modelo de governo ou do impeachment? No caso do Collor, houve um impeachment. É previsto na Constituição e o Congresso Nacional entendeu que era impeachment. Então, impeachment. O impeachment, o que a gente faz? Vamos considerar um golpe? Não, o impeachment não é um golpe desde que se comprove efetivamente que os atos praticados pelo presidente da República configuram crime de responsabilidade. O problema é que a natureza desse crime de responsabilidade, o conteúdo jurídico desse crime de responsabilidade é muito controverso. Não há uma unanimidade dos juristas e vamos dizer, da prática brasileira. Só tivemos uma oportunidade em que um processo de impeachment foi ultimado. Então, é muito pouca referência doutrinária, jurisprudencial, para poder definir exatamente qual é a natureza dele. Alguns associam que ele é um tipo legal fechado, ou seja, juridicamente verificável, e que, portanto, o Supremo Tribunal Federal poderia interferir na decisão do Congresso Nacional, e outros entendem que, embora a expressão fale crime, né, esse crime não deve ser interpretado dentro da técnica jurídica, mas seria uma atitude de irresponsabilidade. E atitude de irresponsabilidade considerada como um ato atentatório à integridade da soberania nacional. Está certo. Bom, vamos ver o que vamos ter aí pela frente. Só espero que o Brasil não entre num colapso político, né? Porque agora já temos uma terceira opção de caminho. Fala-se em transição de governo, mas não se fala em transição de sistema político, que acho que é a nossa grande patologia.